Ai, cadê o livro que eu ia resenhar? Ah, achei. Deixei na cozinha. Oi pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje vamos ter resenha de Um Lugar Chamado Liberdade do Ken Follett. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha primeira experiência com esse autor. Esse foi o primeiro livro do Ken Follett que eu li. Eu já estava querendo ler há muito tempo. E vou contar um pouquinho como é que foi a minha experiência, o que foi que eu achei e tudo mais. Começando pela sinopse do livro, mais ou menos. Esse livro vai contar a história do Mac, que é o Mac Ash. Ele é um escocês que trabalha numa mina de carvão. Ele é tipo um escravo de um dono de mina de carvão. E o sonho do Mac é ser livre. Ele quer viver a vida dele, ele quer fazer o que ele quiser. Esse livro se passa em 1766, então naquela época, os donos de mina de carvão, eles tinham os seus funcionários, eles até pagavam um valor ali para o pessoal que trabalhava na mina de carvão. Só que, a partir do momento que um mineiro desses tinha um filho, ele fazia lá o batizado do menino, ganhava 10 libras do seu patrão e ele consagrava, assim, ele dava o moleque pra mina de carvão e aí o guri ia ser escravo pro resto da vida. Basicamente é assim. E o Mac achava isso um absurdo. Um absurdo. Como assim? A criança nasceu, tá sendo batizada e aí é mandada pra mina de carvão e tem que trabalhar por anos. E aí ele descobriu uma brechinha lá na lei, brechinha pequena, assim, letrinhas miúdas e tal. Ele conseguiu descobrir que quando um mineiro faz 21 anos, ele tem o direito de ir embora, se ele quiser. E aí ele começou a tocar o louco ali, querendo fugir, querendo ir embora e tal, e deu um maior rolo. Deu muito ruim pra ele. Começa a acontecer várias coisas, ele tentando se libertar, ele tentando sair, viver sua vida. E é isso, é o desespero desse cara querendo se libertar. Em contrapartida, né, lá na parte rica do livro, temos lá o dono da mina de carvão, ele tem 2 filhos. Um deles está prontamente ali para se casar com uma moça. O pai dela é falecido, ela mora com a mãe, só que elas estão falidas. Então, assim, para resolver o problema financeiro dela e da mãe, ela vai acabar se casando com esse cara, que é filho do dono da mina de carvão que o Mac trabalha. E o que acontece? Essa menina, ela é diferenciada. A Liz, ela é muito diferentona, porque o sonho dela é ser livre como mulher, porque naquela época as mulheres não tinham vez e voz, elas não podiam fazer o que elas queriam. Então ela queria poder fazer o que ela quisesse, ela queria poder, sei lá, vestir uma calça, porque é muito mais confortável, sabe? Ela queria fazer coisas que ela tivesse vontade de fazer. Não que ela seja aquela mulher macho, sabe? Que a gente encontra às vezes em alguns romances e tal, que são aquelas mulheres molecona e tal. Ela é um pouco, mas ela ainda tem aquela essência da menininha, ela ainda tem aquela ingenuidade de dondoca, sabe? Mas ela queria ser livre como mulher, poder dar a opinião dela, poder fazer o que ela queria. Então temos esses 2 personagens que querem muito as suas liberdades de algum jeito, e aí a história começa a se desenrolar. Querendo ou não, eles são 2 personagens que têm ali uma certa proximidade, eles foram criados mais ou menos na mesma localidade, então eles se conhecem desde criança. E a gente vai vendo a história desses 2 se desenrolando e aos poucos elas vão meio que se batendo. Então volta e meia acontece alguma coisa com o Mac, volta e meia acontece alguma coisa com a Liz, sempre eles acabam se encontrando em algum ponto. E a vida deles vai seguindo assim, a gente vai acompanhando a vida desses 2 personagens e do restante da trama. A primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a ler o livro do Ken Follett foi que a narrativa dele é muito, muito fluida. Assim, você lê páginas e páginas e assim, o livro ele tem páginas bem chapadas de texto, né? Então assim, tem algumas páginas assim, ó, como vocês podem ver, que tem texto praticamente a página chapada, assim. Só que isso não deixa a leitura cansativa, muito pelo contrário, a narrativa é bem fluida. O livro vai muito rápido, você lê um capítulo depois do outro, os capítulos têm uma quantidade de páginas boa, a diagramação é boa, então ele é um livro muito confortável de ler.
E a escrita do autor é muito gostosa. Eu achei, assim, não querendo ofender os amantes de Ken Follett, mas em alguns momentos ele me lembra o estilo de narrativa de romance de época. Sabe quando você lê um romance de época, tipo Julia Quinn, Tessa Dare, sabe? Essas autoras de romance de época. O estilo da narrativa, assim, a fluidez é muito parecida. Porque é uma fluidez assim muito gostosa, tem cenas muito dinâmicas, temos ali muitas cenas legais, assim, que, por exemplo, tem muitas cenas da Liz tentando dar a opinião dela, tentando ajudar de alguma forma e não sendo ouvida, sabe? Muitos momentos em que ela, na sua ingenuidade, quer tomar uma atitude para alguma coisa e aí ela não sabe exatamente como as coisas funcionam porque ela foi meio alienada. Tem uma parte muito legal em que ela vai conhecer uma mina, ela se veste de homem e vai conhecer uma mina com o irmão desse rapaz com quem ela tá noiva, de quem ela tá noiva e tal. Ela vai nessa mina e ela nunca foi lá dentro, ela não sabe como é e ela fica muito horrorizada com as coisas que tem lá, ela fica muito assustada, muito chocada, porque é uma realidade que ela não tá acostumada, sabe? E é muito interessante, assim, a gente vê esse choque de realidade da personagem, é bacana, porque muitas vezes a gente vê personagens, a gente sabe que na vida real, no mundo real, a gente pensa, poxa, mas aquilo é tão desigual, é tão errado, devia ser diferente. Mas se a gente olhar o todo, às vezes a situação ela não tem muito como se desenrolar de outra maneira, porque a sociedade trincou aquilo de uma maneira, travou aquilo de um jeito que não tem muito o que você possa fazer sozinho, sabe? Então esse livro fala muito da luta das pessoas para tentarem ser elas mesmas, para terem sua liberdade, para fazerem o que elas querem e de forma lícita, sabe? Porque senão o cara tem que ficar fugindo a vida inteira, senão a garota tem que ficar se escondendo, sabe? Caramba, ela vai ter que virar uma dona de casa, vai ter que parir 47 filhos e ser a dama do casarão, sabe? É tão chato isso, a gente começa a ver o desconforto dos personagens e a luta deles para sair daquilo. É sensacional, eu acho assim, um livro de uma reflexão incrível, ele traz um baque assim, social daquela época muito bom e ele te mostra assim, na tua cara, que era assim mesmo, o quanto era brutal, o quanto era difícil, o quanto era complicado e mesmo assim, mesmo sendo um assunto relativamente pesado, né? Não é um livro chato, não é um livro cansativo, não é um livro que te deixa na bad, é um livro que traz a reflexão, traz alguns momentos de alívio cômico que são muito legais e que te deixa pensando, mas não de uma maneira nociva, cansativa, sabe? Eu achei isso muito bom, eu achei a narrativa do autor muito boa, eu achei a construção dos personagens dele muito boa, eu achei que todos são muito realísticos, assim, muito tangíveis, sabe? Você com certeza conheceria um Mac Ash da vida na vida real, porque sim, podem existir pessoas assim, uma Liz, que é uma menina que quer fazer mais do que ela pode como mulher, mas que ainda tem aquela feminilidade, aquela ingenuidade das mulheres por não serem aceitas no círculo e conhecerem ali os podres da sociedade, ela ainda acha que dá pra fazer alguma diferença e tal, só porque ela é esposa de um cara rico, ou porque ela tem uma família abastada, ela pode fazer um negócio, assim, ela pode fazer a coisa funcionar. E na verdade não é bem assim. Só pelo fato dela vestir uma saia, ela automaticamente não tem vez e voz, ninguém vai ouvir ela por mais certa que ela estiver. E isso incomoda, porém é muito bom pra gente, ó, virar a chavinha. O roteiro do livro é muito bom, sabe? Eu achei que ele ficou... Ele pula em alguns momentos do tempo, né? Então, assim, a gente tem lá o começo, em que a gente tá lá numa parte da narrativa, depois ele pula um pouco a história um pouquinho pra frente, ele vai dando alguns saltos na cronologia, e a gente vai acompanhando a vida desses personagens durante um bom tempo. Então, assim, a gente consegue acompanhar eles por um longo espaço, não é uma coisa que acontece tipo uma coisa atrás da outra, sabe? E cada salto no tempo, a gente tem aquela sensação de, poxa, o que vem agora, sabe? O roteiro ficou muito bem alinhavado. Eu acho que todos os momentos assim em que as coisas se cruzam, eles são muito bem feitos.
Os personagens, assim, tem uns personagens que você fica com muito, muito ódio mesmo. De verdade, você quer dar na cara das pessoas, que entrar no livro, quer pegar pelo colarinho assim, dizer, ai, deixa de ser babaca, meu Deus, por quê? Sabe? Dá raiva mesmo dos personagens, porque naquela época as pessoas eram assim escrotas mesmo, então, enfim, super maravilhoso. Mas o roteiro ficou muito bom, eu acho que a cronologia ficou boa, eu acho que não ficou muito enrolado, ficou bem dinâmico, eu acho que o autor cortou ali pequenos espaços quando ele precisou, depois ele dá só um resumão do que aconteceu naquele espaço de tempo, para te deixar ainda dentro a par da história, mas eu acho que super fechou. É um livro de 400 páginas e é um livro assim que foi sensacional. Eu amei muito. Eu recomendo muito Ken Follett para você. Esse aqui é o primeiro que eu li, Um Lugar Chamado Liberdade. Eu tenho mais 2 para ler aqui na minha estante, fora todos os outros livros do autor, que são bastante livros, na verdade. Não são livros muito caros, o que facilita você ter acesso ao autor, né? Você te facilita muito chegar e conhecer esse autor. E eu achei muito gostosa, eu gostei da narrativa, gostei dos personagens, gostei da história, gostei de tudo, assim. Gostei do todo. Eu acho que foi um livro que fechou muito bem, ele é um livro redondo, bem feito, bem construído. E eu acho que vale muito a pena conhecer. Se você gosta de romance histórico, eu acho que é muito legal, porque ele tem ali aquela pegada histórica mesmo, porque a sociedade era assim, não é ficcional, a parte histórica da coisa não é ficcional, ela é real. Então você consegue entender como é que era lá em 1766, na Escócia, Inglaterra, ali, Estados Unidos, que é por onde o enredo passa. Você consegue ver claramente como é que a sociedade era naquela época e os problemas sociais que tinham naquela época. Eu acho que isso é muito positivo, porque te faz pensar. A história pode ser ficcional, mas o cenário não é. Assim, se eu puder dizer uma coisa pra você, leia esse livro. Ele é muito bom. Pra mim foi 5 estrelas. Eu só não favoritei ele, por quê? Porque foi minha primeira experiência com o autor. Então, assim, eu gostei muito. Eu até pensei, vou favoritar, sabe? Mas eu gosto de favoritar os livros da minha vida. E eu sei que eu vou ler outras coisas desse autor e eu talvez vá encontrar algum livro que eu vá gostar mais do que esse, que talvez vai deixar esse aqui assim, poxa, esse aqui não é tão incrível assim. Mas eu dei 5 estrelas, não me arrependo. Foi um livro muito bom, eu acho que foi um dos melhores livros que eu li em 2020 até agora. E eu acho que é muito positiva essa leitura, é muito legal conhecer esse autor. E eu acho que esse Um Lugar Chamado Liberdade, inclusive, quando eu pesquisei sobre o Ken Follett para começar a ler, esse foi um dos livros que me indicaram, assim, foi um dos livros que eu achei que mais casava para quem está começando. Não sei se é verdade, se você conhece mais do Ken Follett aqui, pode deixar nos comentários, dar uma dica assim de algum outro livro que seja mais interessante para começar. Mas para começar eu achei muito bom, eu comecei com ele e eu achei que foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta resenha. Não esquece, é claro, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar as notificações, porque assim o YouTube sempre vai te informar quando tem vídeo novo aqui no Oi pra você. E aproveita e deixa aquele like, ajuda bastante na divulgação. Faz o vídeo aí se disseminar pelo YouTube e ajuda muito a criadora de conteúdo aqui que tem o quê? Filho pra criar, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!